Olá, estamos aqui para mais uma entrevista da série comemorativa dos 50 anos de Exame e desta vez nós temos a honra de receber o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, bom dia. Bom dia. Ministro, o senhor foi presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula. O senhor há um ano preside, ministro da Fazenda no governo Temer. Como é que o senhor avalia esse período da economia brasileira, que o senhor foi um dos personagens centrais? Olha, o Brasil tem atravessado períodos de descontrole fiscal e monetário, mas com algumas tendências que são agudizadas de tempos em tempos. Por exemplo, se nós compararmos as despesas públicas totais como percentagem do PIB em 91, 2016, um período aí dos últimos 25 anos, nós vamos ver que em 91 era 10,8% do PIB, em 2016 é quase 20, foi quase 20, 19,9%. Portanto, nós tivemos como característica comum desse período todo um aumento das despesas públicas, que foi acompanhado em alguns momentos, como por exemplo na década de 90, foi acompanhado de um aumento da tributação muito forte. A tributação saiu de 27% do PIB aí para 33%, etc., num período de 8 anos. Então, realmente é um aumento forte de tributação. E quando esse expediente, vamos dizer assim, foi esgotado, começou a haver o aumento do endividamento. Então, o que aconteceu? Nós tivemos aí, em função disso, nós tivemos episódios recorrentes de dívida sendo questionada, de dúvidas sobre a dívida pública. Então, este o problema, que de vez em quando gerava episódios de descontrole monetário, principalmente já no período anterior. Porque se olharmos mais longe ainda, nós vamos ver que isso já data de um período ainda mais longínquo. Na década 50, o Brasil, que estava relativamente equilibrado, o Juscelino Kubitschek fez uma expansão extraordinária, os 50 anos e 5, rodovias, ferrovias e etc., construiu Brasília, mas com expansão de base monetária. Isso gerou inflação. A inflação chegou a 30% em 1960. Jânio Quadros ganhou, renunciou, nós tivemos o regime militar. Na década de 70, o Brasil cresceu muito, mas com o expediente do endividamento externo. A dívida externa cresceu muito. Em 81 e 82, o Brasil quebrou, junto com outros países, em função da dívida externa. Então, isso foi financiado em seguida com expansão monetária. Isso gerou hiperinflação. Agora para valer. 50 tinha sido uma inflação forte, porém ainda não tinha chegado à hiperinflação clássica. Na década de 80, aí sim chegamos à hiperinflação. Pois bem, estabilização monetária de 94. Muito bem, o Brasil estabilizou, etc. Mas a evolução das despesas públicas não foi controlada. Por uma razão muito simples, grande parte das despesas está na Constituição, é definida pela Constituição. Mais de 75% das despesas públicas totais são definidas pela Constituição hoje, o que é, em última análise, previdência. Tá certo? Então, isto gerou uma trajetória de insustentabilidade. Nós voltamos a tomar empréstimos externos aí, depois do Plano Real, que gerou um problema de novo em 98, aí o FMI veio, mais uma vez, prestou 30 bilhões de dólares, etc. Aí sim, o Brasil fez a lei da responsabilidade fiscal, já melhorou um pouco, mas nós chegamos a 2002 em crise. Nós tínhamos uma crise cambial, dólar a quase 4 atingiu naquela época, a inflação atingiu de maio de 2002 a maio de 2003, 17%. Inflação altíssima. De novo. E nós tivemos uma crise cambial, reservas chegaram a atingir 15 bilhões de dólares,
É pouco, considerando-se que tinha um empréstimo do FMI e o FMI tinha colocado obrigações de ter um limite mínimo de reservas que nós estávamos chegando já lá. Resumo, o Brasil em crise. Tá? Nós fizemos um programa de estabilização forte, monetário, a partir de 2003. Isso fez com que a inflação gradualmente convergisse para a meta. De 2005 até 2010, portanto, durante 6 anos, a inflação esteve na meta, oscilando em torno da meta, 3 anos abaixo da meta, 3 anos acima da meta. Exatamente como deve ser, né? Levemente abaixo, levemente acima, etc. E o país cresceu bastante. Por quê? Foi o que eu chamei na época de bônus da estabilidade. Isto é, com isso, as empresas voltaram a tomar crédito, os consumidores voltaram a tomar crédito e os bancos voltaram a emprestar, a economia se estabilizou e nós tivemos uma grande expansão. Onde o crédito, de fato, era muito baixo no Brasil, 21% do PIB, baixíssimo para o padrão internacional, e fomos para padrão de país emergente. O crédito total para o setor privado, no final desse período, estava 46% por aí. Muito bem. Então, o Brasil cresceu bastante. Mas a questão fiscal continuou lá como um problema. As despesas públicas continuando a crescer. Mas o país fazia superávit na época. Fazia, sim, fazia superávit primário, porque estava arrecadando bem, principalmente em função da estabilização. Quer dizer, são duas questões. Os preços também dos produtos brasileiros no exterior. Ajudou, né? Mas a vantagem principal, quer dizer, o grande ganho foi na estabilização da economia brasileira. O Brasil cresceu muito. Como o Brasil cresceu muito, o que aconteceu? Nós tivemos o aumento muito grande da arrecadação, baseado no aumento de tributação anterior. Então, a despesa aumentou, mas a arrecadação aumentou mais. Então, nós tivemos este período de saltos primários, o que foi fundamental. Por quê? Porque, às vezes, a memória é curta. Em 2003, 2003 já começou a melhorar. Nós tínhamos atingido uma situação em que o Tesouro Nacional não conseguia mais emitir títulos denominados em real, a nossa moeda. Ele emitia títulos denominados em dólares. Ele era pago em real, mas era denominado em dólar, equivalente a tantos dólares norte-americanos. 40% da dívida doméstica naquela época chegou a ser denominada em dólares. Muito bem. Por quê? Porque estava crescendo a dívida. Muito bem. Foi feito, portanto, uma estabilização monetária, o Brasil cresceu, mas a dívida foi crescendo. E, principalmente, a dívida bruta, porque nós fomos acumulando reservas durante esse período, que foi muito bom. Porque nós saímos de reservas de 15 bilhões de dólares para 378, que chegou no pico até agora. Pois bem, então isso deu estabilidade na plataforma cambial, na frente externa. E aí eu lembro Mário Henrique Simons, saudoso economista brasileiro, um homem muito inteligente, em que ele dizia, na década de 70, a inflação aleja, ele dizia, mas o câmbio mata. Por quê? Porque a inflação é ruim, é péssimo, desorganiza a economia, mas você pode imprimir moeda. Câmbio não, você não imprime dólar ou euro. Então, quando quebra, quebra mesmo, como nós já vimos. Que foi com o Brasil em 81 ali. Exatamente, 81 e depois a moratória externa novamente em 87. Muito bem, mas aí o Brasil negociou, etc., voltando, portanto, todo esse processo. E o Brasil cresceu bastante, portanto, de 2003 até 2010, estabilizou a economia. Depois nós entramos numa trajetória onde a despesa pública voltou a crescer fortemente. Agora, numa inclinação de curva, isto é, voltou a crescer mais do que crescia no período anterior, houve uma agudização dessa tendência. E nós tivemos aí uma crise de confiança muito forte, que começou em 2011. A confiança começou a cair na economia, de empresários e consumidores, e em função disso a taxa de crescimento começou a cair e, eventualmente, nós entramos numa maior recessão da história. Ministro, porque essa crise de confiança que o senhor diz em 2011,
o que marca ali esse início da desconfiança com o Brasil? Olha... Foi o comportamento do Banco Central na época? Não. O que marcou, de fato, foi o anúncio da nova matriz econômica, em primeiro lugar, e a implementação da nova matriz econômica. O que pregava a nova matriz econômica? Expansão do gasto público. Um gasto público que já estava expandindo-se há décadas e já era o problema do país. Então, a nova matriz econômica propôs isso como a solução. Mais ainda. Mas agora vamos acelerar, de fato. Dentro de uma expectativa frustrada de que isso ia gerar entusiasmo, demanda e que os empresários iam investir em consequência. Na realidade, isso gerou uma preocupação com a evolução da dívida pública e com a insustentabilidade disso, que fez com que a confiança começasse a cair e o risco do país começasse a subir. Por uma perspectiva em que as pessoas começaram a olhar, os investidores, né? Investidor não é apenas o grande investidor do mercado internacional, cidadão que bota dinheiro no fundo ou mesmo na poupança, ele é um investidor. E ele ou ela começaram a se preocupar. Então, isso levou as pessoas, de fato, a poupar menos e a gastar um pouco mais. Isso, obviamente, gerou um pouco de pressão na inflação. A inflação subiu e começou muito boato de intervenções da presidente na condução da política monetária, que mesmo que não tenha ocorrido, eu acredito que é o mais provável, eu acredito muito na independência prática e operacional lá do Banco Central. Agora, o problema é que como ela propunha como parte da política econômica da nova matriz juro baixo, né? Ela sugeria uma intervenção no Banco Central como matéria de política econômica. De novo, mesmo que não tenha ocorrido, eu acredito que não ocorreu, mas sugeriu isso à economia e muitos ficaram em dúvida. Mesmo que tenha sido uma injustiça com a diretoria do Banco Central, a dúvida, mas ela existiu. Isso é um fato no mercado. Então, isso levou a uma terceira questão, que foi a questão da intervenção em preços, que desorganiza a economia. Então nós tivemos... Gasolina, energia... Exatamente. Então nós temos... E uma política determinada, anunciada de intervenção. Então nós tivemos toda uma linha de política econômica de intervenção nos mercados. E isso desorganiza mercados e, conjugado com expansão de despesas, conjugado com desconfianças sobre uma política que propunha juros mais baixos como objetivo de política econômica, não no sentido de tomar medidas de controle do déficit, de controle da evolução de despesas e da dívida para, em consequência, os juros cair, mas numa linha de que o juro sendo induzido de uma forma ou de outra a estar mais baixo vai incentivar a economia, em função disso vai aumentar, quer dizer, invertendo essa lógica. Da mesma maneira com a questão das despesas. Então, tudo isso gerou a queda muito forte de confiança e, em consequência disso, nós entramos na maior recessão da história. Agora, o que o senhor acha que foi mais marcante de diferença entre naquele período que o senhor estava no Banco Central e o momento atual, à frente da Fazenda, esse momento desse governo em comparação com aquele? Em termos de governo e de país. Olha, aquele governo, ele foi dividido bastante em duas fases. Do ponto de vista monetário, foi uniforme, os 8 anos. Né? E bastante similar ao que está sendo feito agora. Do ponto de vista da administração monetária, nós tivemos 8 anos de austeridade monetária lá, controle de inflação, e estamos tendo agora austeridade monetária e controle de inflação. Do ponto de vista do Banco Central monetário, não houve grande diferença em relação àquela época e agora. Do ponto de vista fiscal, sim. Porque naquela época nós tivemos um relativo controle fiscal, apesar de não termos enfrentado, como não tínhamos enfrentado também no governo anterior, a questão da Previdência, que era o fundamental, mas nas despesas discricionárias e correntes, sim, houve um controle nos primeiros 4 anos.
Nos 2 anos seguintes, até a crise de 2008, ainda houve um certo, digamos, certo controle. Em 2008, com a crise, houve, justificadamente, uma injeção de estímulos na economia, como qualquer lugar do mundo fez. Estados Unidos fez, Europa fez, Japão fez. O Brasil fez estímulos de liquidez, reservas internacionais compulsórios, tudo sendo liberado, emprestado, e também corte de juros e incentivos fiscais, corte de impostos para a economia retomar. Isso aconteceu durante o ano 2009. Quando nós entramos em 2010, nós já entramos na economia já em ritmo normal, velocidade de cruzeiro. O Banco Central retirou todos os estímulos, isto é, retirou o estímulo de empréstimo de reserva, passou a cobrar de volta, retirou os estímulos de compulsório, passou a retomar os níveis anteriores de compulsório e começou a subir a taxa de juros. O que aconteceu, no entanto? Que a trajetória de expansão fiscal continuou forte. Então, ela que começou forte em 2008, ela se acentuou. Porque aí nós tivemos uma outra característica, que não só a despesa, mas na receita nós tivemos os incentivos, os cortes de impostos, as isenções, que aí sim começaram forte nesse período, continuaram no período anterior. Então, qual é a diferença se olharmos agora? Agora tem uma diferença fundamental. Nós estamos enfrentando a questão básica da evolução das despesas públicas no Brasil, que é a chamada despesa obrigatória. Por exemplo, a maior delas é a Previdência. Por quê? Porque é insustentável, isso ao longo do tempo. Hoje a Previdência representa 50% da despesa do orçamento e vai subir para 60%, para 70%, para 80% e não vai ter condições. Nós conseguimos propor e aprovar ao Congresso Nacional um teto dos gastos públicos. Isso é fundamental. Isso nunca houve desde a Constituinte de 88. Então, isso é uma mudança radical de política fiscal. E também de controle de despesas discricionárias. As despesas discricionárias deste ano serão equivalentes às de 2010, em termos reais. Então, um corte forte. O déficit ainda é grande. Por quê? Por causa das obrigatórias, que aí depende de mudança na Constituição. Mas é uma mudança fundamental. Tanto que a confiança voltou a crescer forte e o risco país caiu pela metade. Isto é, hoje a economia já está trabalhando a pleno vapor. O senhor falou então da Previdência. Qual que é o cenário que o senhor trabalha agora, nesse momento, para a reforma? Ela ainda vai ser votada? Ainda há condições de fato, conseguir alguma reforma razoável? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E nós estamos propondo isso, defendendo isso, trabalhando intensamente nesta direção. O limite é mesmo dezembro? Se não se conseguir em dezembro, isso fica muito comprometido? Eu acho que sim. Quer dizer, é o que todos os parlamentares com quem eu converso dizem. É muito difícil aprovar isso em 2018. Então, estão fazendo todo o esforço para aprovar agora em 2017. E espero que seja aprovado. Me parece que vai. Agora, se não for, temos que enfrentar esse problema o ano que vem. Agora, alguns me dizem e me perguntam, mas e se isso não acontecer? Eu digo, eu acho que vai acontecer. Mas não, então, se não acontecer, faz. Então, principalmente investidor estrangeiro. Então, eu me endosso essa pergunta. Se isso não acontecer, o que... Se não acontecer, o próximo governo vai ter que enfrentar como primeiro grande desafio a reforma da Previdência, o que não é o ideal. Mas não há dúvida que a reforma da Previdência, se não for feita este ano e nem o ano que vem, terá que ser feita em 2019, não tem dúvida. Agora, o senhor acha que a recuperação da economia, ela vai ser suficiente para chegar nas eleições de 2018, levando a uma vitória de uma plataforma reformista que dê continuidade, então, para essas... Nós estamos falando de duas coisas muito diferentes aqui que eu gostaria de deixar muito claro. São interrelacionadas, mas são diferentes. Um é o crescimento, é o desempenho da economia. Outro é uma expressão que não tem assim, uma expressão de jargão econômico equivalente em português, que é uma expressão em inglês que se chama assim, o The Feel Good Factor. O que é isso?
É o momento, é quando a população sente que a situação está melhor. A população está se sentindo bem com a economia vai bem. Né? Então são dois... Ainda não chegou, né? Não chegou. O Feel Good Factor não está instalado ainda. A economia já está crescendo, no entanto. Por exemplo, se nós olharmos as previsões, por exemplo, baseado no relatório Focus do Banco Central, nós vamos ver que a economia, no ano passado, 2016, ela teve uma queda de 3,6%. Previsão de crescimento esse ano já está aí ao redor de 0,7%. Né? E para o ano que vem, de 2,5%. Vamos adotar o critério do Focus. Se nós olharmos isso, nós vamos ver que há aí de um menos 3,6% o ano passado para mais 2,5% o ano que vem. Em 2 anos, nós temos aí um aumento de taxa partindo de um negativo de menos 3,6%, de mais de 6%. Tá certo? Então, isto sim é uma taxa de aceleração de crescimento muito forte, ao contrário do que está se dizendo. Essa arrecadação, esse crescimento, essa recuperação é lenta. Não é lenta, ela é muito rápida, só que ela parte de uma base muito baixa. Ela parte da maior recessão da história. Por exemplo, quando nós olhamos a maior recessão clássica no mundo todo, foi a depressão de 29, 30, 31. O Brasil teve uma queda de PIB de 5,3% naquele período. Final de 29, 30, 31. Nesta crise deve ser, no mínimo, 7,3%, o que houve até 2016. Portanto, é a maior da história. Então, nós saímos de baixo e já estamos num patamar bom, porque nós já estamos crescendo, no mínimo, a esse ritmo de 2,5% que os economistas, em média, estão prevendo para o ano que vem. Eu digo que é uma previsão que tem viés de alta. Isto é muito possível que seja maior. Pode surpreender positivamente. Pode surpreender para cima. Então, o que acontece? É uma retomada impressionante. Né? Agora, quando a população vai começar a sentir isso? É muito simples. Nós temos aí, esse ano, a criação de 1 milhão de novos empregos. Já. Possivelmente, com o próximo relatório do CAGED, até um pouco mais. Agora, nós estávamos com mais de 13 milhões de desempregados. 13. Então, isso faz com que a percepção da população ainda seja muita gente desempregada, muito problema, etc. Agora as coisas já começam a ficar, olhando agora do ponto de vista da percepção, que é a sua pergunta. A percepção já começa, digamos, a ser localizada de uma forma positiva, quer dizer, localizadamente, e vai começar a se estender um pouco mais. Por exemplo, nós deveremos ter, temos numéricos objetivos, o melhor Natal de muitos anos. Isto é uma coisa que é mais visível, porque as pessoas saem na rua, entram nos locais e vê, alguém entra num shopping, independentemente do padrão de renda, outro vai andar na rua comercial do seu bairro, etc., e o movimento vai estar melhor. Então, isso já tem uma percepção. As coisas estão, de fato, melhorando. Aquele amigo que estava desempregado já conseguiu um emprego. Ou a própria pessoa que estava desempregada conseguiu. Então, isso começa a diminuir o medo das pessoas de perder o emprego. Então, eu acredito que na virada do ano e durante o correr do primeiro semestre, nós já começaremos a ter essa percepção bastante mais acentuada na sociedade, de que a economia vai bem, de que nós saímos de fato da crise. De novo, tecnicamente já saímos, já tivemos crescimentos aí em 3 trimestres sucessivos, já 2 oficialmente, e vamos ter o terceiro publicado logo. Então nós vamos ter aí 3 trimestres sucessivos, com 2 já se configura a saída da recessão. Portanto, tecnicamente já saímos. Agora, isso vai ser percebido pela população durante o correr do ano que vem. Agora, quão rápida vai ser a evolução dessa percepção? Isso aí nós vamos ver. Bom, esse é um cenário até mais otimista, parece até que a maioria dos analistas até confia nesse cenário. Mas
não há algum risco, por exemplo, com o cenário da política, que é mais complicado, mais difícil de prever, a própria dificuldade das contas do governo, eventualmente se a reforma não acontece, disso também provocar um retrocesso nesse processo da recuperação, quer dizer, ela pode ser abortada ali na frente? Olha, eu não acredito que os movimentos sejam de tão curto prazo na economia. Quer dizer, existe todo um processo de defasagem. E existe algo muito interessante. O índice de condições financeiras. Esse índice é pouco conhecido, ele não é muito calculado no Brasil. Algumas instituições internacionais calculam isso na Europa, nos Estados Unidos. E no Ministério da Fazenda nós desenvolvemos esse índice aplicado ao Brasil. E é interessante, o índice de condições financeiras ele estava muito negativo nesse período todo de 2011 até 2016. Começou a melhorar a partir do segundo semestre de 2016 e vem melhorando consistentemente. Em maio de 2017, como tivemos aquele episódio de crise, etc., ele piorou, mas voltou ao normal, voltou à trajetória anterior muito rápido. Ele piorou por 10 dias e voltou. E continuou normalmente a trajetória de melhora. Normalmente. Então, isto é uma tendência. Oi? É uma tendência. É uma tendência. Então, nós temos uma tendência que ela não se reverterá. Não é? Evidentemente, vamos supor que seja aprovada a reforma da Previdência, isso vai dar muito mais solidez para o futuro e etc. Não há dúvida. Mas não há dúvida de que, se não for aprovado, mas em qualquer circunstância, eu acho que vai haver, de fato, cada vez mais no mercado, na economia e na população, um foco nas eleições. Quer dizer, cada vez mais medidas tomadas pelo governo atual continuam importantes, mas vão decrescer com o tempo. E, cada vez mais, todos vão olhar para a eleição de 18. Então, isso vai, sim, passar a ser um fator relevante. Agora, os resultados vão se dar à frente, quer dizer, no segundo semestre, se as pesquisas começarem a mostrar um resultado que seja preocupante para a maioria das pessoas e a maioria dos agentes econômicos, certamente isso vai começar a influenciar e vai certamente influenciar muito em 2019. Para o bem e para o mal. Olhando para frente, para a próxima década, o senhor vê um Brasil já, que a questão depois vai ser a sustentação, então, dessa trajetória, né? O senhor vê um Brasil já com um crescimento médio razoável e mais organizado, com reformas em andamento, ou a gente corre muito risco de um país com a política difícil e de novo estagnando? Também uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, muito simples. Vamos partir do pressuposto que pelo menos o problema fiscal básico esteja resolvido, o problema de intervencionismo na economia. Vamos supor que não tenha nenhum radicalismo. Uma situação de normalidade econômica, em consequência de políticas econômicas também razoáveis. Bom, neste caso, a previsão de crescimento fica para a próxima década entre 2% a 2,5% ao ano, aproximadamente, no Brasil. Comparando com o passado, só para termos ideia. Nos últimos 20 anos, cresceu 3,3% no Brasil, em média. Por que menos? Por que 1% a menos, aproximadamente, numa situação de normalidade? Sendo que no passado nós tivemos períodos muito ruins, períodos excelentes, etc. Por uma questão muito simples. Primeiro, demografia. Cada vez mais nascem menos crianças no Brasil. E isso influencia o número de jovens que entram no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, então diminui a taxa de crescimento do país. Então esse é um problema. Segundo, existem fatores externos. O Brasil foi influenciado, de fato, chegou a mencionar isso, por um período de expansão muito grande. Primeiro no Japão, depois da China, um pouco da Coreia, mas principalmente da China. Japão na década de 80, depois foi substituído pela China. Então nós temos um período muito grande de expansão da demanda internacional forte. A China chegou a crescer a 12% ao ano. Estabilizaram agora a 6%, metade.
Coreia estabilizada também, uma taxa menor que está crescendo. O Japão já estabilizado há mais tempo, aí uma taxa bem menor, 1,5% por aí, entre 1% e 2%. Com tudo isso, nós temos então uma demanda externa menor. Tudo isso, junto com a demografia, leva a uma taxa de crescimento menor. Então, isso vamos chamar de cenário base. Então, sem coisas políticas econômicas equivocadas, etc. É esse o quadro. Se forem aprovadas as reformas, já foi aprovada uma série importante de reformas, já foi aprovada a reforma trabalhista, né, além do teto dos gastos, muito importante, governança das estatais e uma reforma muito importante a longo prazo, que é a reforma do ensino médio. Muito bem. Com este quadro de reformas sendo aprovadas e com toda uma linha grande de reformas microeconômicas que nós estamos propondo, de desburocratização, essa palavra não foi muito desgastada no Brasil, mas, em última análise, é isso. Aumentar a taxa de produtividade da economia brasileira é um projeto em conjunto com o Banco Mundial que estamos desenvolvendo. Isso pode aumentar a taxa de crescimento média. Resumo, com, primeiro, o controle das despesas públicas levando a uma diminuição da participação do governo no PIB. Cresceu, como eu mencionei, de 10 para 20, se não fizermos nada, iria para 25. Com o teto e as reformas, vai para 15. Só isso pode aumentar a taxa de crescimento brasileira num 0,7%, que é mais recursos disponíveis para investimento e consumo. Além do mais, com as reformas microeconômicas, mais um 0,7%. Então, nós estamos falando aí, ao invés de termos aí uma taxa de crescimento de 2,3%, média, nós vamos ter uma taxa de crescimento 3,3%, 3,5%, média à frente. Num curto prazo, isto é, 18, 19, 20, pode crescer até mais. Por quê? Porque tem uma capacidade ociosa da economia que é produto da recessão, o chamado hiato de produto. Isso permite o país crescer aí até os 4% nos próximos anos. Depois, estabilizando aí numa taxa ao redor de 3,5%, se tudo isso for aprovado. Bom, torcer para que isso caminhe nesse sentido. O senhor quer ser candidato à presidência em 2018? Pegar essa agenda e levar adiante, ou a governador, algum outro posto, quer dizer, e se isso for o caso, quando é que o senhor teria que deixar a função atual? Eu não sou candidato e nem pré-candidato, né? Eu digo que eu sou candidato a fazer uma boa gestão no Ministério da Fazenda e ter como legado ter colocado o Brasil na rota do crescimento sustentado, isso é importante. Com a situação fiscal resolvida e com as reformas microeconômicas feitas, de maneira que o Brasil possa entrar na próxima década crescendo a essa taxa que nós mencionamos aí, ao redor de 3,5% ou mais. Em dito isso, evidentemente que num certo momento temos que olhar aí o futuro, né? E esse momento será o final do primeiro trimestre do ano que vem, o final do segundo trimestre. Aí eu pararei para pensar exatamente sobre alternativas para o futuro. Evidentemente que, no entanto, pela minha característica pessoal, eu não gasto um minuto do meu tempo pensando sobre isso agora. Por quê? Porque tudo vai depender, e isso é que muitas pessoas não entendem, isso é fundamental. Não só a vida dos brasileiros, o crescimento do país, mas qualquer pretensão que eu pudesse ter lá vai depender do crescimento do país no futuro. Como vai estar crescendo no ano que vem e perspectiva para os anos seguintes. Para isso, eu tenho que estar 100% dedicado à economia. Eu não posso estar pensando em nada, muito menos em candidatura. Quanto menos tempo eu gastar pensando em outras coisas, melhor para o Brasil, melhor para a economia, é o que eu estou fazendo. Então o senhor pode construir sua própria trajetória. Vamos aguardar, né? Vai depender muito, de fato, de novo, eu estar 100% concentrado no que eu estou fazendo agora. Ok. Muito obrigado, ministro Meirelles, e obrigado também a você pela audiência e convido a acompanhar as próximas entrevistas da série comemorativa dos 50 anos de exame.